Bom Bom dia. dia. Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar nossa reunião, né? Aliás, 10 horas em ponto, hein? Isso é mais britânico impossível. A gente vai aprendendo com a idade. Pois é, exatamente, viu? Deixa eu só pegar aqui o material direitinho. Bom, hoje nós temos nossa famosa reunião do comitê de... Opa, espera um minutinho só. Espera um minutinho só. É isso mesmo. Nosso comitê de mudança do clima e ecoeconomia, né? Vamos lá. Ok, está aqui já o material. Eu vou fazer, então, a nossa chamada, ok? Secretaria Municipal de... Olá, tudo bom? De Urbanismo e Licenciamento. Eliana Lombardi e o Cleiton. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Laura ou a Jane? Vocês estão ouvindo? Estamos. A Jane, eu estou enxergando aí. Jane, você está aí, né? É. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Secretário Marcos Monteiro ou Douglas? Secretaria Municipal de Educação. Secretário Fernando Padula ou Miriam? Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Secretaria Municipal de Habitação. Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Magali, presente. Ô, Magali, obrigado. Eu estava preocupado, falei, a prefeitura está nos boicotando, só são essas duas secretarias até agora. Secretaria Municipal de Justiça. Bom dia, secretário. Masquieto presente. Bom dia, doutor Marcelo. Obrigado. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Francisco Castro aqui, secretário. Bom dia. Bom dia, Francisco. Obrigado. Secretaria Municipal de Subprefeituras. Ronaldo Figueira, presente, secretário. Bom dia a todos. Bom dia, Ronaldo. Obrigado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. Rafael Osvaldo. Abimac. Fiesp. Bom dia, secretário. Marco Barbieri aqui presente. Bom dia, Marco. Muito obrigado. Universidade de São Paulo. Unesp. Unesp presente, Perinoto. Bom dia, professor Perinoto.
Instituto de Engenharia. Associação Nacional de Transporte Público. Olímpio eu já vi, está aí, né, Olímpio? Olímpio presente. Obrigado. OAB São Paulo, eles estão trocando agora a representação, mas a Ana Paula está aí? Eu acho que não, né? Secov. CREA. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. ANAMA. Nós ainda não temos quórum, então. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pessoas. Quantos estão aqui na... Tem 15. Ou alguém não respondeu, ou aqui eu estou ficando meio preocupado. Deixa eu ver aqui. Bom dia, secretário. Douglas Ciurbi, presente. Ah, Ciúme presente, então. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Obrigado, Douglas. Quem mais que eu não citei que está presente? Por favor. Vânia de Sabe. Secretaria da Habitação. Obrigado, Vânia. Alguém mais? Nós já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já deu. Agora estamos com o quórum. Muito obrigado, viu? Vamos iniciar, então, nossa reunião, primeiro, discutindo a proposta do novo regimento. Agora, a proposta do novo regimento seria discutida pelo nosso conselheiro Eduardo Dellamana, não é ele que ficou encarregado de ver a proposta? Alguém mais está com a proposta? Cleiton chegou agora também, deixa eu ver aqui. Bom dia, isso mesmo, secretário. Cleiton aqui de SMU, suplente da Eliana. Ah, tá ótimo. Obrigado, Cleiton. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, vamos aguardar para ver se o doutor Eduardo Dellamana entra, porque aí a gente pode tocar a pauta com a discussão da proposta do novo regimento. Professor Perinoto, que ficou encarregado. Professor, o senhor está com a proposta do novo regimento? Eu não fiquei encarregado disso, não. Não, quem ficou encarregado foi o Eduardo Dellamana. Né? Vamos aguardar que ele chegue, né? Porque geralmente ele não costuma faltar. Vamos passar, então, inverter a pauta. Eu vou iniciar a nossa reunião com a apresentação do Alexandre Gouveia, que é do IBMEC, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Administração Pública, um nosso colaborador ativo aqui da Seclima e um homem bastante ligado à questão de cidades inteligentes. Né? O Alexandre Gouveia tem um currículo muito forte ligado à administração pública, em especial do estado de origem dele, o estado do Paraná, né? Ninguém tem culpa disso, ele é curitibano, né? Distrito Federal. E também no Distrito Federal, né? Em Brasília. E ele vai fazer uma apresentação do projeto de cidade integrada. Vocês vão observar que nesse projeto há uma série de conformações com tudo aquilo que a gente vem tratando no nosso Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia. Né? Eu vou passar a palavra ao Alexandre e vou pedir aqui para compartilhar a tela. Não é isso, Alexandre?
Isso, a apresentação já estava ali. Já está lá, né? Deixa eu ver aqui. Já está aqui. O anteposto aqui já é deslocado, senão a gente fica numa. Você fez download para a máquina? A última vez já ficou aqui, estava pelo pendrive. Estava no pendrive. Já usou aqui. Vamos ver aqui, só um minutinho. Aqui, né? Assim. Você tem algum pendrive aí com dentro? A gente já espeta lá. Cidade de Resiliência não é. Ensinando aqui, papá. Não está aqui. Não estou achando. A gente ficou só no pendrive, gente. Não é possível, porque a gente tinha mais passado aqui. Isso que eu estou achando estranho. Eu estou achando que isso aqui não ficou onde a gente costuma deixar. Você vai precisar de cabo USB ou vai fazer... Vou tentar passar. Então, verificando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Você tem um pendrive ou tem uma? Esse é o meu, qual que é o teu? Eu acho que é. Eu achei bonitinho um ônibus, né? Não, é da ônibus também. Pode ser. Encontrei, chegou alguém na CNA, chegou alguém na SME, aqui mais? Esse SME está a gente. A gente tá. SME. Minha menina não Fernando ainda. Tá. Muito estranho, porque estava aqui. A gente mexeu não. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Ok, obrigado então, professor. Vamos lá. A palavra está com você, Alexandre. Okay. Bom dia a todos. Obrigado aí, secretário, pelo convite.
uma breve introdução e alinhamento, acho, para todos, é a explicação de que essa proposta, essa ideia de apresentar um conceito de um projeto chamado Cidade Integrada é especialmente concebido aqui para a Secretaria de Mudanças Climáticas. Então, trazendo aqui um pouco do que temos hoje visto no mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, no conceito de modernização e inovação de centros urbanos, de tecidos urbanos, em que nós temos que inovar fazendo aquilo que nunca foi feito antes e modernizar, melhorando as condições daquilo que já é feito atualmente, né? Então, nesse conceito, em especial, orientado ao Plan Clima, que foi desenvolvido ainda pelo prefeito Bruno Covas durante 18 meses e que agora se coloca em execução, fazendo uma transversalidade disso com diversos temas, é que a gente cria a ideia e a proposta do Cidade Integrada. Então, essa proposta é estudar e apresentar que conceitos e tecnologias nós podemos integrar hoje para atingir os objetivos da Secretaria e as necessidades da cidade de São Paulo. O primeiro ponto que esse projeto leva em consideração, obviamente, ele está usando como arrimo total o Plan Clima, que tem como visão e objetivo principal, a sua visão aí até 2050, ela ser realmente uma cidade que luta pela igualdade, né? Diminuir essa desigualdade e muito preparada para atuar no impacto das mudanças climáticas. Essa é a visão que consta dentro do plano, aprovado depois de um trabalho de um grupo amplo e transversal também. E dentro além da visão, o Plan Clima ele tem dois principais objetivos que norteiam. O primeiro deles é até 2030 desenvolver ações políticas e políticas públicas e ações necessárias para que até 2030 haja aí a redução em 50% das emissões dos gases de efeito estufa no município de São Paulo. Esse número, esse referencial de 50 é um indicador em referência à base que temos mapeada em 2017. E o segundo objetivo é implementar todas as medidas para fortalecer essa capacidade de resiliência do município, com foco exatamente em contexto de redução da vulnerabilidade social, econômica e ambiental, e melhorar essa condição social, o que traz exatamente o ponto que é discutido globalmente hoje em projetos de Smart Cities, em que o foco é o cidadão, é a qualidade de vida, é o desenvolvimento. A partir disso que se geram uma espiral positiva de desenvolvimento socioeconômico e relação público-privada mais saudável também. Então, esses objetivos realmente conversam muito bem com o contexto global e estão sendo aplicados por essa secretaria agora. Então, dentro dessa ideia é que apresentamos aqui o conceito de cidade integrada. Esse conceito ele foi criado objetivando aí cidades mais inteligentes, e a ideia é a renovação e modernização da urbana e social. O programa proposto para a Secretaria de se pensar uma cidade integrada, ele é um contexto em que essa integração ela traz em tela vários tipos de defesa de modernizações de cidades. Então, não estamos apoiando um único conceito ou uma única teoria como sendo a absoluta que resolva todos os problemas. E podemos fazer uma integração entre diversas técnicas e conceitos e metodologias que já são aplicadas, cada uma com o seu nível de sucesso e reconhecimento internacional hoje. E a ideia é que a Secretaria exatamente consiga ter um programa de cidade integrada, entendendo essa analogia aqui de integrada como integração dos conceitos, metodologias que existem no mercado e em todo o contexto nacional e global, mas também a integração das outras secretarias da Prefeitura de São Paulo, trazendo, como estão agora aqui nessa reunião aqui de comitê,
integrando políticas públicas, porque nenhuma delas é absoluta a ponto de contemplar toda a transformação das cidades. Integrar também a sociedade civil organizada, a academia, que são fatores importantes para um ativo intelectual absurdo que temos em nossa mão, disponível aqui, a administração, também presente aqui hoje no comitê, e essa integração da própria sociedade, todos reunidos em volta da consecução de objetivos que esses conceitos trazem. Então, Cidade Integrada é um projeto da Secretaria de Mudanças Climáticas que visa conceber e internalizar ações para atender o Plano Clima na sua visão e nos seus objetivos, que leve em consideração o que hoje é o conceito de Smart Cities. Trazemos aqui um recorte do que vimos em Barcelona em novembro do último ano, no Smart City World Expo, que é o maior evento de Smart City do mundo e que premia as maiores iniciativas. Então, estamos trazendo de forma muito recente o que está acontecendo globalmente para cá, estamos colocando na mesa isso. Também temos um olhar para os ODS da ONU, amplamente reconhecido por todos e certamente utilizados por quase todos aqui, todas as instituições presentes nesse comitê. Os ODS, os 17 objetivos aqui de desenvolvimento sustentável, trazem para nós já perspectivas e indicadores necessários a serem contemplados no Plano Clima, coisa que já o é dentro do plano, mas aqui a gente coloca um foco importante nessa estruturação. A Unesco desenvolve inúmeros projetos mundo afora, porém tem 2 em referência, que é o Rede de Cidades Criativas e os Cidades 1000, que são conceitos que vamos abordar aqui também, que podem ser considerados para o atendimento da visão e dos objetivos do Plano Clima. Cidade 15 Minutos é um conceito urbanístico, realmente por alguns considerados utópico, mas o princípio dele é importante ser contemplado dentro de uma perspectiva de desenvolvimento urbano, que é a cidade acessível às pessoas no menor range de espaço geográfico possível. E o ESG, ou ESG, como queiram chamar, que são exatamente as práticas de governança aplicada ao setor privado, que geram indicadores que hoje estão reconhecidos pelas bolsas de valores mundo afora e que realmente estão impactando o valor das companhias, o qual faz com que as companhias coloquem luz e tenham atenção absoluta a indicadores de desenvolvimento sustentável, de governança, de social e de meio ambiente. Então, são indicadores que conversam muito diretamente com o Plano Clima em toda forma. Então, integrar esses conceitos em certo nível em cada um deles, contemplá-los todos dentro das estratégias de execução do Plano Clima e integrar as outras secretarias, onde a Secretaria de Mudanças Climáticas pode ser um agente colaborador nas iniciativas individuais de cada secretaria, é a função principal desse programa. É uma assessoria técnica especializada aos outros órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de São Paulo, e, obviamente, podem ter na Secretaria de Mudanças Climáticas um apoio técnico muito especializado nesses conceitos, o que vai ajudar em desenvolvimento de novas políticas públicas, em contratação de objetos específicos, ajudando a construir justificativas e melhores contratos e contratações de objetos e serviços que atendam o Plano Clima, que é um plano da Prefeitura, não é só da Secretaria de Mudanças Climáticas, e para isso precisa de um órgão de assessoramento e de suporte, o qual a Secretaria de Mudanças Climáticas está se colocando nessa posição, apresentando esse programa de Cidade Inteligente, o qual aqui, secretário, eu coloco, baseado na nossa conversa, que inclusive estamos à disposição para internalizar nas secretarias que acharem necessário, levar esses conceitos para atualizar suas equipes próprias ou trabalhar de alguma forma que possa aumentar a integração desses objetos, né? Então, dentro desse conceito, começando por Smart Cities, a ideia do conceito geral, acho que todos aqui conhecem, mas vale reforçar que o enfoque atual é na cidade realmente criativa e sustentável, mas é exatamente foco no cidadão. Então, um conceito principal da União Europeia é que Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços, financiamento para catalisar
o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Isso conversa diretamente com todos os objetivos das outras teorias também. Porém, aqui nós temos padrões ISO, nós temos exemplos, cases, nós temos aí uma capacidade de fazer um benchmarking amplo em diversos projetos mundo afora que nesse momento estão ocorrendo e que têm características diretamente ligadas e proporcionais aos desafios que a cidade de São Paulo precisa enfrentar. Então, dentro desse conceito, hoje, Smart Cities, ela tem uma consolidação de iniciativas dentro do território brasileiro e também global. Nós temos a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que foi concebida em sua primeira versão no guarda-chuva do Ministério da Ciência e Tecnologia, com 83 redatores dessa carta. Esses redatores um conjunto e uma consolidação de participação pública, municipal, estadual e federal do Brasil todo, mais participantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário e a sociedade civil organizada que participou junto também com integrantes da academia. Atualmente, a segunda versão da carta já conta com aproximadamente 213 autores, o qual é base para a PL, o projeto de lei do Marco Regulatório das Cidades Inteligentes, que já está em tramitação no Congresso Nacional. Inclusive, para registro só, agora, em quinta e sexta-feira da semana passada, houve o evento de Smart City Expo, em Curitiba, que é a chancela da FIRA Barcelona e o capítulo brasileiro do maior evento mundial de Barcelona, em novembro do ano passado. Contamos com a presença do prefeito de São Paulo, que foi até lá para sessões e reuniões específicas, e exatamente lá nesse evento foi lançado a Frente Parlamentar do Congresso Nacional das Cidades Inteligentes. Então, eu tive o prazer de apresentar e lançar essa frente, apoiando o deputado Marcelo Ramos e Evair, do Amazonas e do Espírito Santo, que são presidente e vice-presidente da frente, e conta também com o senador Exalci Lucas, do DF, e é uma frente que vai ser muito ativa em função dessa PL que está acontecendo nesse momento. Então, a Carta Brasileira é uma fonte para nós de também indicadores, também metas, indução de conhecimento e de conteúdo. Ela já está disponível para todos pela internet, basta digitar a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e esse documento está disponível em PDF. ISO é o padrão, um padrão mundial de sistemas de qualidade. Existem o mais comum que todo mundo conhece, o ISO 9000, 9001 de qualidade de processo, mas nós temos aqui o ISO das cidades inteligentes. Então, são 3 ISO que, em conjunto, somam 278 indicadores para se aferir uma cidade inteligente. E 22 arroba é um projeto referência que completa 20 anos agora. 22 arroba é uma renovação de uma área industrial degradada em Barcelona, que agora representa 22 quarteirões dentro da cidade de Barcelona. E uma curiosidade importante do que é transformar uma região numa região equivalente à Smart City é que esses 22 quarteirões de Barcelona, eles recebem 60% do investimento imobiliário de todo o país Espanha. E esse é um reflexo e um resultado de uma renovação e modernização de um tecido urbano que já estava degradado dentro de uma grande cidade como Barcelona. E uma iniciativa da própria ONU que tem uma unidade de Smart City, que tem também sua própria ótica de como enxergar o cruzamento entre as metas dos ODS e as iniciativas de cidades inteligentes. Então, quando a gente fala Smart Cities, nós estamos falando exatamente disso. E aí nós temos a Carta Brasileira, que é o que eu citei. A Carta Brasileira leva em consideração o cidadão, como todo projeto de Smart City tem que levar, mas o objetivo é esse: transformação digital sustentável, responsabilidade social e ambiental, desenvolvimento urbano de forma sustentável, objetivando o uso mais otimizado dos recursos, redução de desigualdades e inclusão de diversidades. E aí nós temos o fomento do desenvolvimento econômico local, movimento massivo de educação, ou seja, quando lemos a Carta Brasileira, essa carta conversa muito com o Plan Clima,
diretamente. Então, por isso que ela está trazendo aqui, né? Nós temos aqui um trabalho realmente sinérgico, o que mostra que temos que remar para o mesmo lado, por isso a carta é um arrimo a esse processo. No sistema ISO citado por nós temos aqui o ISO 37120, que traz o ISO 37122, que é os indicadores de Smart Cities, e o ISO 37123, que é a ISO de cidades resilientes. Dentro desses indicadores, são 276 indicadores que formam a certificação internacional. Hoje são 79 cidades no mundo certificadas pelo padrão internacional ISO, sendo que no Brasil somente temos a cidade de São José dos Campos certificada. Na América do Sul temos Buenos Aires certificado, e dessa certificação de São José dos Campos ocorreu agora, recentemente, há cerca de 2 meses atrás. Então, é muito recente uma certificação brasileira dentro desse padrão, né? Então, hoje, que eu comentei, São José dos Campos é registrada, e temos aqui uma visão das 35 primeiras cidades que estão certificadas mundo afora. Do 22 arroba é o que eu comentei na introdução, exatamente a ideia do 22 arroba que começou no início da década de 90, é essa renovação da cidade através do desenvolvimento e estímulo ao empreendedorismo e desenvolver aí criatividade para a construção de ambientes em que trabalhar e viver dentro de um novo contexto urbano era o objetivo principal, o que se mostrou bastante válido nessa trajetória de 20 anos, resultando nessa capacidade de investimento hoje que recebe essa região. Em novembro de 2021, em Barcelona, nós, dentro do evento global do Smart City World Expo, foi assinada a Carta 22@Barcelona, com a presença do Congresso Nacional, com a presença de pessoas globais também dentro desse tema, e conseguimos ter também a presença do Dr. Joseph Piquet, que é o idealizador do 22 arroba, líder, e que agora assume uma posição global em iniciativas Triple Hélice, que conversam muito bem com também o Plan Clima e o que estamos conversando aqui de integração de conceitos. United Smart Cities é uma iniciativa da ONU específica para Smart Cities, que tem metas, tem objetivos, tem tasks e milestones muito bem definidos dentro de uma timeline de projeto, mobilização de recursos específicos, mas o principal, nós temos aqui, dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos o objetivo 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 17, elencados pela própria ONU como sendo, dentre os 17, estes 7 objetivos são os que cidades inteligentes devem atender e contemplar nos seus projetos. São esses 7 que nós vamos colocar energia e foco para cruzar com o Plan Clima e com os outros conceitos de ISO e de Smart Cities e da Carta Brasileira, para desenvolver indicadores próprios, além do próprio conceito de ESG. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é um outro conceito, que também temos que internalizar nessa proposta de cidade integrada, que garante aí as pessoas em todos os lugares que eles possam desfrutar de paz e prosperidade. Esse objetivo principal dos ODS, ela contribui aí com essa Agenda 2030 do Brasil, e realmente é o ponto focal de tudo que nós estamos falando aqui. É o cidadão como centro dessa transformação, com esse objetivo de paz e prosperidade dentro de, seja metrópole, ou seja rural, onde esteja, ele tem que se desenvolver e ter essa capacidade. Então, são 17 objetivos, ressaltando e reforçando que dos 17, a própria ONU nos indica de que o objetivo 6, que é água limpa e saneamento, o 7, energia acessível, o 8, emprego digno e crescimento econômico, o 9, indústria, inovação e infraestrutura, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 13,
combate às alterações climáticas, e o 17, que são parcerias em prol das metas, têm obrigatoriamente que ser contemplados em projetos de transformação social a partir de princípios Smart Cities ou outros. Cidade 15 minutos é um outro conceito. Pedir desculpa que eu estou acelerando e falando rápido, porque é muito conteúdo, mas que temos um tempo aqui, então eu vou... E, de toda forma, acredito que está disponível às pessoas da comissão, né? Do comitê. Então, a Cidades 15 Minutos, ele é um modelo de projeto urbanístico que leva, em princípio, o cronourbanismo ou a hiperproximidade. Então, ele foi desenvolvido por Carlos Moreno e apresentado exatamente como um modelo urbano que se preocupa aí com a relação espaço-tempo nas cidades. Então, por alguns defendidos como uma utopia, outros que são muito pragmáticos em levar ao tema de que uma cidade de 15 minutos é inviável, mas eu defendo particularmente uma analogia de que a cidade ela tem que estar acessível e dentro de um raio em que todas as necessidades e serviços públicos possam, de certa forma, se integrar em unidades celulares a ponto de atender toda a comunidade no menor espaço e tempo possível. Então, o conceito defende que é um caminho para cidades mais justas e melhores, considerando aí exatamente a falta de acesso facilitado. Isso faz com que a gente coloque em pauta a gentrificação e vários outros conceitos de preocupação de desenvolvimento social, não marginalizando pessoas ou, mesmo assim, princípios, né? Então, Cidade 15 Minutos é um alerta de que isso tem que estar na preocupação e na pauta do desenvolvimento dos projetos. Então, Cidade 15 Minutos, ele leva a essa consideração e tem uma grande matéria da Carta Capital, que aqui fica um link à disposição de todos, que é uma matéria ampla em que escutou e ouviu urbanistas, academia, órgãos públicos e vale a leitura. Mas, basicamente, a gente contempla proximidade, diversidade, densidade e onipresença como os 4 princípios basilares da Cidade de 15 Minutos. A Unesco, ela desenvolve muitos projetos, mas dentre eles, a Rede de Cidades Criativas e Cidades 1000 são 2 que nós trazemos, onde cidades criativas levam em consideração a criatividade como indutor do desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. Existe uma grande rede de cidades criativas pelo mundo e Cidades 1000 leva em consideração algo muito importante, que é a conscientização de forma midiática e informacional, onde a gente luta contra fake news, luta pela qualidade da informação, onde a sociedade está altamente conectada, os jovens basicamente se informam por influencers e redes sociais. Então, ter o olhar da Unesco, que está preocupada com isso, é uma iniciativa que eu considero uma das mais relevantes e até esse momento a única que eu considero realmente oficial e mundial nessa visão de melhoria da qualidade de combate a fake news para transmissão de conhecimento. Então, a Rede de Cidades Criativas, ela lançou em 2004, são cidades que reconhecem a criatividade como um fator de desenvolvimento urbano, e hoje essa rede conta com 295 cidades em 90 países, e as áreas de artesanato, arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas, música, são os pontos focais de avaliação para se certificar uma cidade criativa, o que gera como resultado o desenvolvimento urbano e sustentável. No Cidades 1000, o que nós temos é isso, é um conceito que implica em educar e capacitar e empoderar os moderadores nesse trato da relação com as informações e as fontes midiáticas e informacionais. Dessa forma, a gente combate fake news, melhora a qualidade e a propagação de conceitos e informações, o que melhora consideravelmente toda a apropriação e a sensação de pertencimento às políticas públicas e às transformações sociais. Voltando aqui, o Cidades 1000, por exemplo, tem 3 indicadores e métricas definidas pela Unesco para se entender se a cidade é uma cidade 1000. Então, vejam, 3 indicadores aqui, 279 no ISO, mais os objetivos que estão nos ODS, mais os objetivos da Carta Brasileira, somam e orientam de que temos uma grande massa de indicadores a serem construídos que podem aportar dentro do Plano Clima e das outras iniciativas de uma administração como a Prefeitura de São Paulo, de forma muito ampla, né?
o ESG, que é a Environmental, Social and Corporate Governance, trabalha exatamente com essa capacidade das empresas trabalharem com uma política de governança ambiental, social e corporativa, com accountability, com uma transparência maior, com notas relevantes mais orientadas, tira daquela diretoria, daquela gerência de sustentabilidade, daquele pessoal do marketing, e traz para dentro do Conselho Superior das Empresas, para a mesa do CEO, a importância de transformação através dos conceitos de ESG. Então, ele trabalha em prol exatamente de como que as empresas e as corporações podem maximizar os seus lucros, porém, respeitando e não desconsiderando as preocupações sociais, ambientais. Então, é uma preocupação nesse sentido. No ESG, o que temos aí é isso, alguns pontos focais de iniciativas e planos de ação, objetivos e metas e indicadores para trabalhar a governança, o desenvolvimento ambiental e o social dentro de diversas áreas. Na governança, conformidade, transparência, que é o accountability, auditoria, controle de riscos. No social, saúde, segurança, gestão de fornecedores, segurança de produto, dados. No meio ambiente, emissão de gases de efeito estufa, que conversa diretamente, de forma online, plug and play, com o Plan Clima, que tem dentro dos seus 2 principais objetivos exatamente esse tema de redução dos efeitos dos gases de efeito estufa. O ESG ele foi lançado em 2004, então, o secretário-geral Pafianan, à época, lança para os 50 CEOs das grandes instituições financeiras esse desafio, e isso é incorporado, e já em 2006, os princípios de investimento responsável tinha mais de 3 mil signatários e tinham ativos de mais de 100 trilhões de dólares em 2019 e cresceu 20%. Dentro desse trabalho, os principais indicadores de notas relevantes e de percepção de governança das empresas atendendo o ESG faz com que as empresas tenham uma valorização adequada e melhor posicionamento no seu valor e no seu posicionamento de valorização nas bolsas. A exemplo disso, aqui no Brasil, na B3, nós temos um índice de sustentabilidade empresarial da B3 e hoje esse índice ele está presente nas grandes empresas presentes na B3 e 83% possuem processos de integração dos ODS a essas estratégias, metas e resultados. Ou seja, nós já temos a iniciativa privada e o capital privado e todo o sistema capitalista orientado a lucro e capital também preocupado em apresentar para os seus acionistas as metas do ODS, do ESG nesses temas, o que conversa, mais uma vez, direto com o Plan Clima também. Então, como é a implantação, como que pode se adotar esse conceito de cidade integrada para a transformação social? A ideia não tem como ser diferente, passa por a implantação de políticas públicas, onde essa implantação ela trabalha com todas as funções e subfunções de governo, principalmente aqui do governo municipal, contando aí também com a sociedade civil organizada, a iniciativa privada e a academia, e ela integra recursos humanos, estruturais, financeiros, orçamentários, tecnológicos, de todas as secretarias da prefeitura, bem como da sociedade, da academia, e para isso nós temos aqui a identificação do problema e do público, isso até está com uma carinha verde aqui porque a gente já cumpriu, a inclusão na agenda pública também cumprimos, um dos pontos que estamos aqui falando sobre isso é por isso mesmo, e outro é a própria existência do Plan Clima, que nos indica que estamos na etapa das soluções. Essa etapa são as alternativas, as formas, os métodos, que o Plan Clima já nos dá um direcionamento, e agora, integrando todo esse conceito de cidade integrada, nós conseguimos partir para as decisões conjuntas, planejamento e execução, implementação de uma política com monitoramento e construção e alinhamento e ajustes da trajetória, e uma avaliação ex post da política pública para sua renovação no seu ciclo, e assim perpetuar como uma ação de Estado e não de um mandato de um governo, e sim perpetuando ele como desenvolvimento a longo prazo. Então, essa ideia de cidade integrada integra tecnologias e conceitos e integra os atores, integra a prefeitura nas suas secretarias, administração direta e indireta,
e integra também a sociedade civil organizada. Então, o conceito final da ideia do cidade integrada é uma cidade mais inclusiva, acolhedora e eficiente. É assim que a gente espera enxergar São Paulo, capital, como uma referência global, dentre outros pares que já temos trabalhando e desenvolvendo para isso. E esse é o objetivo dessa ação. Nós temos um apoio institucional de N atores da sociedade civil organizada dentro da cidade de São Paulo, que tem interesse no desenvolvimento da cidade de São Paulo. E essa é uma contribuição que, através da Secretaria, estou disponível para outros esclarecimentos também e apoio em projetos internos da própria administração em outras áreas, né? Então, essa é a apresentação capitaneada aí pelo secretário, Pinheiro Pedro. E, secretário, não sei se quer abrir para algumas questões ou dúvidas, mas nós vamos abrir. Fique à vontade. Muito obrigado. Deixa eu já passar aqui. Agradeço aí ao Alexandre pela oportunidade. Deixa eu pegar o... Cadê o... Será que você fechou a... Não, minimizei. Agora sim. Ok, eu acho que agora todos ouviram a apresentação. Sim, muito bom. Boa, né? Vamos abrir, então, agora para a manifestação. Laura, você já levantou a mão, por favor. Bom dia, obrigada, Antônio Fernando. Professor, um prazer ouvi-lo. Incrível. Incrível, uma retórica excepcional e tocando pontos que são muito caros para todos nós. Eu gostaria de ver a sua avaliação no contexto do sistema de informações que o município de São Paulo já tem, né? Porque já existe todo um sistema extremamente articulado de gestão de informação no município e, portanto, essa visão que o senhor trouxe, que é algo que a gente tem que perseguir, precisa estar articulado com aquilo que já existe, com todos os processos da prefeitura. Então, a minha pergunta ao senhor seria nesse sentido, quer dizer, o que é daquilo que o senhor já viu do processo, dos processos que existem, dos sistemas disponíveis e tudo mais, né? O que é que a gente precisa mexer? Qual o rumo que a gente tem que tomar a partir daquilo que já existe, né? Isso é uma pergunta ao professor, mas, Antônio Fernando, eu quero dizer duas coisas. Eu vou precisar sair daqui 10 minutos, porque eu já tinha uma reunião agendada com pessoas do exterior e que eu não posso desmarcar. Então, e a convocação, a reunião normalmente é terça-feira, está sendo quarta, chegou com 5 dias de antecedência, era 8, enfim. Então, eu vou precisar sair e não vou poder participar. E aí temos a questão do regimento, que eu já me manifestei na última reunião, então... quero deixar aqui claro todos os problemas que já tinham sido apontados na reunião anterior, tá? E professor Alexandre, muito obrigada, de todo modo, pela contribuição, pelas informações, pelas, inclusive, novidades que o senhor trouxe, mas gostaria de ouvir o senhor acerca daquilo que já existe, quer dizer, no município de São Paulo tem, inclusive, lei, tem decreto, tem todo um sistema montado. Então, saber se o senhor tem alguma avaliação com relação a isso. Obrigado, Lar, pela contribuição, pela pergunta. O que a gente tira aqui dessa avaliação é de que todas as iniciativas
globais e até locais, elas são sinérgicas. Eu vejo um encaminhamento para o mesmo foco. Não há como implantar um processo de transformação social sem contemplar o legado que existe em cada lugar. Então, os sistemas informatizados, os bancos de dados, as centrais de BIs, os indicadores implantados nas políticas públicas de cada função de governo, de cada subfunção de governo, elas podem estar alinhadas e acredito sim que estejam, e até o pouco que eu conheço de ordem prática, assim, finalística de cada iniciativa, mas reconhecendo o sistema de informações gerais e conhecendo o que temos hoje, vai nos dar um layer, uma camada de última milha de melhorar os indicadores que já existem. Então, nós não vamos perder nada do que foi feito até agora e não temos nenhum nível de retrabalho. O que nós temos é uma versão 2.0 da integração dos indicadores e das bases de dados para que contemplem o que é um indicador ODS da ONU, o que é um indicador de Smart City da ONU, o que é um indicador Unesco, o que é um indicador Carta Brasileira e assim por diante. Então, o grande esforço e a grande inteligência, do meu ponto de vista, é realmente preservar o investimento público em todo o legado que já existe dentro e toda a prática e todo o esforço de se colocar equipe e pessoas em prol de gerir essas informações para tomadas de decisão. É a partir dela que se definem as contratações de serviços e de atividades meio ou finalísticas das funções de governo, mas a primeira camada obrigatória, até nas instruções dos processos administrativos que são induzidos a serem feitos para atender uma nova política pública ou uma nova contratação, é obrigatório que na justificativa leve em consideração a obrigatoriedade das inovações contemplarem o legado, para que a gente não perca investimentos. Não sei se responde a tua pergunta, mas é mais ou menos assim que eu compreendi. Muito obrigada, sim. E esse desperdício, né, do acumulado é indesejável. E também uma última coisa só, eu não vi o senhor falar de arquivologia, ou das técnicas de arquivologia aplicadas, etc. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, diretamente eu não falo, mas eu compreendo o que você está colocando e temos, aí sim acredito que seriam aquelas camadas de objetivos específicos dentro do objetivo geral. Acredito sim que tanto a questão de gestão dos ativos, dos documentos, dos acervos, dos fatores históricos, dos fatores patrimoniais, eles têm uma metodologia técnica e que hoje, inclusive, existem novas tecnologias de maquetes digitais, de layers e camadas de integração de banco de dados, de digitalização de pretérito analógico. Tem uma série de iniciativas que hoje podem modernizar a administração pública e a entrega do serviço ao cidadão, o que contempla exatamente a ideia do uso intensivo de novos recursos e de tecnologias para entregar um serviço melhor ao cidadão. E nós temos dois níveis. Tem o endógeno, que é o serviço de atividade e-mail para os próprios servidores na execução do seu serviço. Isso tem que ser modernizado e inovado, bem como a atividade finalística, que é aquele que chega para o cidadão. Então, acho que fico feliz em ver que a gente está pensando já em operações, porque esse nível, essa apresentação, ela está conversando um pouco mais no nível estratégico, e aí temos sim que congregar esforços entre as secretarias para desenvolver um plano tático e na operação cumprir com a tática, onde eu acho que todos esses conceitos vão estar dentro da tática desenvolvida por todo mundo. Realmente, porque a questão de gestão de acervo digital é complexo, né? Uma prefeitura que ainda tem muitos programas que ainda falam em linguagem DOS, né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de integração. Obrigado, Laura. Muito obrigado. Eu passaria a palavra para a Vânia, por favor. Bom dia a todos. Bom, para quem chegou mais tarde, eu sou Vânia, eu sou da Secretaria de Habitação. E, bom, primeiro eu acho ótimo ter um compilado, assim, dos programas que estão trabalhando com a questão climática, né? Mas, diferente da Laura, eu tenho uma visão um pouco mais focada em o que a secretaria onde eu trabalho consegue fazer sobre isso, né?
E nesse sentido, eu não sei se seria com o senhor ou não, mas me surge, eu fico muito agoniada de ver, às vezes, iniciativas e programas que existem não só no mundo, na verdade, no mundo como um todo, e a gente no Brasil não consegue aplicar isso de uma ou outra maneira, até porque a gente sempre olha para países que já estão em outro nível, em outro patamar que não o Brasil, né? Então, e por que eu digo isso? Porque justamente com a questão do Smart Cities, quando eu soube que inclusive existia um fundo para isso e tudo mais, eu tentei ir atrás para conseguir alguma coisa para a nossa secretaria e conseguir auxiliar e implementar de alguma maneira um sistema mais sustentável, fazer a Secretaria de Habitação contribuir com a questão de sustentabilidade, né? E daí o que eu percebo é que, na verdade, todos esses fundos, todos esses programas, eles sempre têm um foco muito voltado também para a questão econômica, que a gente não pode ser inocente. E quando se trata de lidar com famílias vulneráveis, na verdade, a gente sempre utiliza o menor custo, redução de coisas, e a gente não consegue operar dentro desse fundo, por exemplo, porque a gente não tem como retornar nada, porque a Secretaria de Habitação, ela faz as moradias a preço de custo, né? Os moradores, eles retornam o que seria o preço o custo do imóvel, e é nisso que a gente vai operando. Então, como eu acho que fica uma reflexão, não sei se existe uma solução ou não, de como lidar especificamente com os setores que lidam com a extrema vulnerabilidade, para a gente conseguir contribuir nisso também, porque mesmo quando se coloca a possibilidade de implementar fotovoltaicas ou redução de captação de água, tudo mais, isso implica em custos extras para a obra que está sendo feita para famílias de extrema vulnerabilidade. Então, a gente sempre fica com essa questão do custo e quanto retorna, e aí existe, sim, a questão da política como um todo, como que a gente lida, a gente precisa de um peso político para que seja dito, não, a gente vai, de fato, começar a implementar sistemas mais sustentáveis, e também como isso se alinha com a questão a nível federal e estadual, né? Porque se a gente for olhar, a gente tem mudanças políticas a cada 2 anos, e a realidade brasileira, nesse sentido, ela é um pouco mais complexa. Então, faz, eu acho que uns 2, 3 anos que eu acompanho a construção do Plano Clima e essas discussões, e o que me agonia muito é que a gente tem um corpo técnico maravilhoso, com um conhecimento muito grande, só que o nosso problema sempre empaca na implementação dessas ações, porque sempre perpassa por uma decisão política ou por captação de recursos e coisas que fogem ao a nossa possibilidade. Então, eu estava muito interessada em entender melhor essa questão da estratégia, de como a gente implementar, e aí sendo um pouco mais egoísta, talvez olhando um pouco mais para a gente como Secretaria de Habitação, como fazer isso. Então, não sei se ficou clara a minha fala, a minha agonia, se tem alguma coisa que consiga ajudar a gente um pouco nesse sentido. Vânia, vou deixar o professor Alexandre falar um pouco, depois eu falo em seguida, tá bom? Vamos lá. Vânia, obrigado, a tua contribuição é legítima, realmente cada secretaria tem que olhar para a sua atividade, para o seu entregável, né? Mas, basicamente, o tempo de uma administração pública, o tempo de um país, ele é diferente do tempo das pessoas. É muito difícil a gente concatenar a transformação de uma política pública de habitação dentro de um governo de 4 anos, muito menos em transições de 2 anos. Então, criar realmente políticas que sejam uma corrida de bastão é um primeiro desafio. Para isso, ela tem que ter uma aderência. A ideia, até proposta aqui de uma cidade integrada, é de uma política também integrada, é trazer a sociedade com a academia para criar conceitos. Mas o principal, que me dá um pouco de visão, como eu conheço quase em todos os continentes, presencialmente em visitas que fiz a outras cidades, quase que todas, não ser o que a gente tem no Oriente Médio, com a construção de Dubai, com a construção de outras cidades assim que nasceram já com um contexto, mas todas elas viveram essa dor que você está falando agora.
que é exatamente o problema do antagonismo político, o problema do limite orçamentário, o problema de como se faz. Mas, por exemplo, trazendo aqui já para a nossa região, nós temos aqui Ribeirão Preto, que através de uma incorporadora cria um bairro com 30 mil casas, e esse bairro já recebe conceitos de inovação, levando em consideração tudo isso, de placas fotovoltaicas. Inclusive, fica aqui, secretário, um convite para todos que queiram ir no São Paulo Expo da Imigrantes. Esta semana, até sexta-feira, está acontecendo a FEICOM. Ontem eu estive lá na FEICOM com o secretário do Ministério das Cidades, falando sobre residências sustentáveis. Tem uma casa construída lá, com painel fotovoltaico, com materiais ecológicos, chegando a políticas públicas de habitação. Né? Dá para colocar nos editais obrigações para as incorporadoras. Dá para criar internamente políticas de incentivo local associadas ao Estado, mas principalmente ao município, exigindo contrapartidas para isso. Então, estarmos aqui conversando, Vânia, mesmo 2 anos ou 3 depois da tua contribuição à Secretaria de Habitação, já mostra uma evolução de olhar e de atenção. Nós estamos aqui com 15 pessoas, 18 pessoas agora, que fazem parte de um comitê muito específico de mudança climática, que se a gente for analisar a história pretérita da administração direta de São Paulo, talvez esse comitê não tenha tanto tempo quanto existe os problemas da habitação. Então, esses fatores são fatores que, quando a gente olha para o tempo da pessoa, você com 30, 40 anos, você se aposenta, mas a prefeitura está começando um programa. Então, nós temos que ter uma percepção. Isso não quer dizer se curvar ou aceitar, procrastinar as coisas, não é isso, mas é realmente induzir. Então, Vânia, existem hoje benchmarkings, cases de sucesso que a gente pode apropriar para usar até na justificativa dos processos administrativos e amarrar 2, 3 pontos que destravem a relação com a iniciativa privada e o desenvolvimento da habitação em 2 aspectos, tanto no desenvolvimento e crescimento urbano real, quanto no trabalho da assistência social em comunidades mais sensíveis, preocupados com gentrificação, com marginalização, e isso existe práticas. O exemplo do @22 de Barcelona, que eu citei aqui, eles não geram para as construtoras potencial construtivo, eles geram a obrigação real de que a mesma quantidade de metros quadrados de exploração comercial que eles vão fazer naquela região, eles têm que construir dentro dos conceitos de 15 minutos um edifício na mesma proporção para moradia social. Então, isso faz com que as pessoas comecem a entrar num ecossistema de desenvolvimento urbano. Aquela pessoa que era marginalizada agora vive num lugar em que na praça a pessoa leva um carrinho de bebê, caminha com seu cachorro. Então, ali não há crime, ali não há desenvolvimento marginal, porque as pessoas estão fazendo uso do equipamento público, ao contrário de terem medo de ir para a rua. E aí o crime toma conta. Então, em cima disso, o ser humano é fruto do meio em que ele vive. Então, quando a gente leva as pessoas para um meio inovador e mais adequado, ela absorve. A Secretaria de Habitação, ela tem um reflexo muito grande em tudo isso, certamente é o que vocês lutam aí, mas existem muitos exemplos. E integrar a Secretaria de Habitação nesse programa Cidade Integrada é trazer os problemas das atividades finalísticas da habitação para dentro do Plano Clima e para dentro da integração dos objetivos, e assim como a gente falou agora há pouco, colocar isso como alguns dos indicadores fundamentais para o plano como um todo atender os objetivos da habitação. Excelente. Vânia, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos agora na Secretaria, a função nossa é integradora. Então, a sua preocupação também é nossa. Então, nós estamos buscando desenvolver projetos que justamente busquem integrar as secretarias. Mantivemos aí, logo de início, pelo menos 3 grupos de trabalho e comitês intersecretariais, justamente visando integrar as nossas políticas e intenções. No campo da habitação, você vê que a gente tem trabalhado bastante do ponto de vista da defesa dos mananciais, até para poder dar uma cobertura de controle territorial em cima dos projetos da própria Secretaria de Habitação, né? Visando produzir aí uma ação de controle da própria Prefeitura sobre os projetos que ela desenvolve, né? Então, acho que um trabalho como esse que a gente está pretendendo desenvolver, e a apresentação desse projeto de integração,
no sentido da sua preocupação. Vamos trabalhar juntos com isso, tá? Agradeço demais aí, a sua preocupação também é a nossa, viu? Obrigado. Posso só fazer um adendo aqui? Claro. Eu entendo essa situação, é que, assim, a minha sensação particular é que a gente é sempre coadjuvante quando se lida, porque é justamente isso, como a gente não trabalha sempre com recursos muito escassos, a gente sempre precisa de alguma outra secretaria que auxilie a gente nisso, e daí é um pouco agoniante mesmo, ficar sempre esperando que alguém se mobilize ou chame a gente para a gente conseguir trabalhar com isso, sendo que as nossas famílias, a nossa população é sempre a mais afetada, diretamente afetada, e vai ser quem vai prejudicar mais o meio ambiente, né? Porque é isso, uma pessoa vulnerável, ela tende a não ter atos sustentáveis. É verdade. Sustentáveis. Então, é um pouco nesse sentido. Mas, obrigado. Bom, o trabalho é exatamente esse. Aliás, eu já vou deixar aqui o convite para você vir aqui para a gente conversar exatamente sobre essa preocupação da vulnerabilidade, principalmente das moradias de área de risco. Você sabe que nós montamos aqui na Secretaria até um comitê com a Universidade de Zumbi dos Palmares falando sobre clima, gentrificação e raça, né? Porque nós sabemos a questão relacionada também às minorias étnicas, que geralmente são vítimas preferenciais desse trabalho de gentrificação e de afastamento para as áreas periféricas, né, e das áreas de risco, né? Então, essa preocupação nós estamos tendo e o nosso interesse é integrar, viu? Não é segregar, é o contrário. Então, por favor, você está convidado, viu? Alguém mais quer se manifestar? Venha, vamos conhecer mais o trabalho nosso aqui, que é de integração. Viu? Alguém mais quer se manifestar sobre o projeto? Professor Alexandre? Sou eu. Alguma manifestação? Não, eu só acho que o nome do nosso palestrante é muito bonito. Igualmente, viu? Fico motivado de ter. Mas eu, além de ser professor da Unesp, estou aqui representando a Unesp nesse comitê, eu estou passando pela presidência do CONDEMA, aqui na cidade de Rio Claro, né? E a gente vê essa estruturação, da maneira como você apresenta, uma sinergia muito grande, um projeto que sai lá do internacional e vem passando pela federação, pelos estados. Agora, a gente que está ali, assim, vamos falar, no chão de fábrica, como se usa, as dificuldades são tremendas, né? Que as prefeituras enfrentam, tal. Então, transformar esses modelos todos na prática do dia a dia da prefeitura, que está assim, em dívida com a cidade, de tapar buraco, sabe? Você entende muito bem o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, de fato, esse é um projeto que tem que extrapolar uma plataforma de governo, tem que ser uma plataforma de Estado, tem que ser uma postura que não vise, né, cumprir num mandato só. Você já destacou isso. É impossível, né? É impossível, porque, além de tudo, ela esbarra em culturas que já vem vindo assim desde a época do Império, né? Como se faz o gerenciamento de uma cidade, a questão dos feudos, a questão das propriedades, isso aqui é meu, ninguém... Sabe, você entende muito bem o que eu estou dizendo, eu acho que, sabe, o enfrentamento disso não é fácil, né? Então, mesmo no nosso nível de CONDEMA, que é uma coisa pequenininha diante de tudo isso, as dificuldades são muito grandes, né? Mas eu agradeço muito essa sua apresentação, foi muito clara, muito, assim, esclarecedora, né? Eu gostaria muito de receber esse material, se for possível, né? Inclusive para conversar aqui com os nossos parceiros aqui dentro da própria universidade, né? Como também lá no nosso Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A Unesp tem vários cursos que podem ir ao encontro disso tudo, e eu gostaria de disseminar isso aqui dentro, talvez até fazendo um convite a você
para fazer uma apresentação aqui no âmbito interno da Unesp. Ok, eu já, além de estar disponível, realmente era a proposta original, aceito em nome da secretaria, represento a secretaria lá, que é o que o secretário já me pede, me permite, fazer isso em nome da secretaria, porque realmente é um projeto que foi feito para a secretaria. Isso não é um conceito global, é para a secretaria. E, professor, eu acho que a sua colocação é perfeita. O grande detalhe é que quando a gente pensa, por exemplo, em uma Smart City, em que eu tenho uma escola conectada, que agora a pandemia nos mostrou que é necessário existir, né? Antes era até uma resistência, mas vou pegar o exemplo, uma escola conectada, sendo que colocar tablet e colocar tecnologia, ao mesmo tempo que está faltando um banheiro ou a cobertura de um telhado, é muito difícil pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Essa proposta, ela traz para nós o seguinte, nós vamos colocar indicadores para forçar, para ser a demanda induzida, o indutor, de que os pensamentos locais olhem para a construção desses indicadores. Quando isso ocorre, cada um coloca a régua no tamanho que pode, conforme a dor que tem, conforme os recursos que possui, mas não perdem o foco. Se na sua região, hoje 94% dos municípios brasileiros estão abaixo de 50 mil habitantes, nós não vamos conseguir fazer algo de um em um, nós vamos ter que conseguir fazer em regiões, em consórcios, em associações, porque o limite geográfico de uma cidade é uma abstração social criada pelo aspecto jurídico, mas, na verdade, a água que passa numa cidade passa na outra, a poluição de uma cidade está na outra. Então, transformar uma região é transformar o coletivo desse tecido urbano. Então, se eu coloco o indicador como uma meta, cada região vai olhar para aquela meta e vai remar para o mesmo sentido. Então, a ideia do Cidade Integrada é que as pessoas usem indicadores que já são inquestionáveis globalmente. Nem o senhor na Unesp, eu na UNB quando dei aula, nem o professor aqui, Pinheiro, podem questionar isso daqui, nem irão questionar, porque foi feito realmente de forma reconhecida. Nenhum de nós é contra os ODS hoje, no mundo. Não estou falando no Brasil, não estou falando na cidade de São Paulo, e não estou falando no estado de São Paulo. Então, nós vamos usar aquilo que tem lá. E quando a gente consegue integrar todos em função de uma política pública orientada a esses indicadores, nós vamos respeitar a realidade de cada um, como foi dito agora pela Vânia, Secretaria de Habitação na capital, assim como pelo município no interior, pega a Franca com 600 mil habitantes e pega uma cidade como Luzerna, em Santa Catarina, com 5 mil, que são cidades que eu estou citando que eu já vi quererem adotar as coisas, mas se todos remarem para o mesmo conselho, nós vamos começar a ter respostas, e essas respostas vão ajudar na adoção das políticas públicas. Muito obrigado. Eu reforço aqui o convite, vou pedir então para o nosso pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura, para formalizar então o convite, você podia vir aqui, porque a Unesp está em 24 cidades do interior do estado de São Paulo, né? E se você colocar aí um raio de 100 quilômetros em cada cidade, ela pega o estado todo. Então, ela tem uma penetração muito grande no interior do estado, cidades de variados portes. Seria muito bom se a gente pudesse fazer algo, inclusive chamando, né, as prefeituras dessas cidades para participarem de um evento desse tipo. Organize dentro da universidade, coisa que eu já vi funcionar muito bem no Paraná, através de um trabalho na chefia de gabinete do governador, através da associação e dos consórcios municipais. Nós conseguimos ter um coletivo, uma atenção maior, inclusive a adoção por parte da percepção do associação e dos consórcios, eles acabam adotando e tendo a Unesp, por exemplo, pode ser o grande indutor dessa assessoria técnica especializada na apropriação desses indicadores. Quem sabe, secretário, levando até uma customização e uma adaptação do Plano Clima municipal para as realidades deles lá, porque tem um princípio de 18 meses de construção aqui, professor, que é um organismo vivo, o Plano Clima, ele está em modernização permanente e que certamente vai ajudar as pessoas a não saírem do zero. Nós temos nos Estados Unidos uma metodologia chamada grant making, que é não colocar recurso de forma desperdiçada, ou seja, a gente pega a coisa que está dando certo e potencializa. Se o Plano Clima é algo tão relevante aqui, está sendo muito bem comandado aqui pela Secretaria,
ela pode ser um benchmark para ninguém sair do zero. Já pode sair ganhando pelo menos uns 4, 5 anos à frente, imediatamente. Aliás, esse caso é duplo, é uma via de duas mãos, né, professor? Porque a Unesp tem um cabedal também de experiências enorme, né? E é a nossa maior universidade, né? Então, estamos aqui dispostos a trabalhar juntos. Aliás, a Unesp está nos devendo uma visita aqui, não conseguiu concluir nunca, né? Não, eu vou. Na semana do dia 11 ao dia 13 eu apareço aí. Tá ótimo, então. Alguém mais quer se manifestar? Eu queria agradecer a oportunidade da apresentação do Alexandre, informar que esse trabalho é um trabalho que está integrado, né, pela Secretaria e que integra várias outras iniciativas da Secretaria de Mudanças Climáticas. A abrangência dessa apresentação é fantástica. E eu achei, portanto, muito importante que ele passasse pelo crivo do nosso Comitê de Clima e Ecoeconomia, né? Acho que nós estamos aí aprovados, né, Alexandre? Vamos trabalhar em cima disso, né? Eu queria muito agradecer pela contribuição fantástica que o Alexandre está dando hoje aqui para a gestão municipal climática da cidade de São Paulo. Eu quero apresentar para vocês, até em função das observações da Laura Seniviva, que são pertinentes com referência à questão de convocações, né, com a proposta de um calendário, né, permanente até o final desse ano, né, das reuniões do Comitê de Clima e Ecoeconomia. Se vocês me permitirem, eu vou apresentar aqui. Deixa eu ver aqui se eu já... Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Então, seria importante verificar se vocês aprovam, né? Nós temos aí, para o mês de janeiro, fevereiro e março já passou, né? Então, vamos lá. Nós temos abril, dia 27, quarta-feira. Maio, dia 26, quinta-feira. Junho, dia 29, quarta-feira. Julho, dia 27, quarta-feira. Agosto, dia 31, quarta-feira. Setembro, dia 28, na quarta-feira. Outubro, dia 26, numa quarta-feira. Novembro, dia 23, numa quarta-feira. Dezembro é que nós estamos ainda aí pensando, né? Precisamos decidir todos nós aí qual é o dia que nós vamos fazer a nossa reunião, né? Talvez no dia 21, né, de dezembro, numa quarta-feira, né? Eu vou passar essa informação para todos vocês, mas eu queria primeiro saber se vocês estão de acordo que a gente já deixe pré-marcada essas datas para as reuniões do comitê. Por favor. É bem importante isso. Acho ótimo, muito obrigada. Vai ser na última quarta-feira de cada mês, praticamente. Só novembro que muda, é isso, né? Isso. Na verdade, eu acho que muda por questões aqui internas, inclusive, e com referência a questões relacionadas ao calendário aqui nosso com o prefeito. Por isso que eu acho que só tem 2 meses, né, que a gente fez na quinta, não é isso? Né? O resto é quarta-feira. Seria a última quarta-feira de cada mês, com exceção de maio e... Deixa eu ver aqui. Só maio, é isso mesmo, tá? Com exceção do mês de maio. E novembro é na quarta-feira, na penúltima quarta, né? Novembro seria na penúltima quarta, mesmo porque nós estamos aí em período de eleições, né?
essa alteração. Secretário, subprefeitura, ok, eu queria sugerir que a de dezembro fosse na quarta-feira, dia 14. Já faríamos logo no meio do mês, né? Pode ser? O que vocês acham? Vamos marcar 14, então? Quando que vai ser? Dezembro? Dezembro, dia 14. É melhor. Melhor. Ninguém encaminha contra, todos a favor. Podemos aprovar, então, esse calendário, ok? Vou encaminhar depois para vocês, então, com as datas, tá? Obrigado, viu? Acho que assim a gente avança bastante e acalma a Laura Seneviva aí com referência aos horários, né? Já fica tudo acertadinho, né? Tá tudo resolvido, tá certo? Agora, recebi uma mensagem do nosso conselheiro, do Delamana, que ele, infelizmente, não pôde participar hoje da reunião. Com isso, fica prejudicada a questão do novo regimento, mas eu perguntaria a todos vocês, vocês receberam a cópia da nossa proposta de novo regimento? Não, eu não recebi não, secretário. Eu vou encaminhar, então, essa proposta para todos, tá? Para que vocês examinem, e na próxima reunião, nós já fazemos aí a aprovação do novo regimento com as observações eventuais de cada um. A ideia é fazer um regimento curto, enxuto, que permita que as reuniões transcorram como estão transcorrendo hoje, rápidas, eficazes, sem muitos entraves, né? Que a ideia nossa é sermos funcionais, né? Acima de tudo. E com referência aos trabalhos, aos grupos de trabalho, poderíamos também transferir para a próxima reunião. O que vocês acham? Bom, da minha parte, tudo bem. Nós já encaminhamos por escrito o parecer do nosso grupo, né? Isso, já está aqui. Seria interessante, então, fazer a próxima reunião já com esse parecer. O senhor concorda, professor Alexandre? Ou quer se manifestar hoje? Não, da minha parte, tudo bem. O nosso parecer já foi enviado, vocês já têm ele aí. Tá. Aí é só apresentar para os demais conselheiros, mas o importante é que oficialmente o secretário já tenha ele em mãos aí. Não, já estamos recebendo e então vamos nos manifestar então na próxima reunião, certo? Alguma outra questão para ser discutida na nossa reunião hoje? Por favor, desculpa, eu tinha levantado a mão, não vi que tinha caído. Quanto aos templates, pelo que eu me lembro, tinha ficado até dia 4 para a gente mandar, né? Só que daí tem algumas questões que eu fiquei na dúvida como responder, porque são ações contínuas. Então, por exemplo, qual que é a finalidade que a gente tem com algumas ações, essas coisas. Eu fiquei na dúvida, então eu queria saber se a gente vai encaminhar e a gente vai ter retorno. Se eu encaminho hoje para vocês darem uma olhada e retornar para ver se até dia 4 eu consigo encaminhar de novo, porque eu lembro que era a gente ter conversado um pouco sobre isso, inclusive eu achei que hoje a gente ia conversar sobre esse template. Deixa eu te falar por que não, Vânia, até para esclarecer os demais participantes. O template é o trabalho de relatório de acompanhamento da execução do Plano Climático da cidade de São Paulo. Este acompanhamento ele está sendo feito pelas secretarias líderes indicadas no próprio plano climático da cidade, né? E os representantes se reúnem num comitê intersecretarial à parte, né? Não é esse, é outro, né? Então, essa questão do template, nós fizemos um prazo, não é isso, Vânia, né? Para o encaminhamento. Mas você tem razão, até vamos adiantar, encaminha, quando é trabalho contínuo, é contínuo, ou seja, ele já está em execução, você tem toda a razão, pode colocar, tá certo? Faz a observação e aí nós vamos encaixar. Mas nós vamos discutir isso na reunião própria do Comitê Intersecretarial, tá bom? Só para ter certeza, a reunião vocês que vão chamar, é isso, né? Isso, nós vamos chamar, aliás, já estava marcada, ela até se estendeu para o outro mês, para dar tempo do preenchimento desses templates, né? Tá certo? Então, tá ótimo, obrigado aí, mas é até bom que os nossos conselheiros saibam que a gente tem um comitê intersecretarial que faz o levantamento aí do acompanhamento dos projetos do Plano Clima, né? Hamilton, você queria falar alguma coisa do Secovi? Não, secretário, só queria dar bom dia. Eu cheguei um pouco atrasado, mas estou acompanhando aqui.
Tá ótimo. O importante é que chegou, né, Milton? Tá ótimo, então, viu? Obrigado a todos. Eu acho que nós podemos dar por encerrada a reunião agora. Só uma coisinha. Pois, professor. Vocês, então, estão nos devendo o envio de 3 materiais: o calendário, o regimento e a apresentação do Alexandre. Tá, calendário, regimento e a apresentação do Alexandre. Tá ótimo, tá? Nós vamos encaminhar a todos os senhores. Fiquem tranquilos, tá bom? Obrigado. Muito obrigado a todos, viu? Foi um prazer estar com vocês hoje e vamos aí para a próxima. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um bom dia a todos, viu? Bom dia. Tchau, tchau.